Todos meus segredos guardados estão no meu coração. Me enganei, confiando tanto, entregando a paixão. Mas em Deus quebra-se o encanto de uma amarga ilusão. Alguém falou que eu não ia ser ninguém, mas Deus mostrou que eu iria muito além. Palavras não me fazem mais perder o chão. Estrada, vou seguindo em sua direção. Alguém falou que eu não ia ser ninguém, mas Deus mostrou que eu iria muito além. Palavras não me fazem mais perder o chão. Estrada, vou seguindo em sua direção. Me enganei, confiando tanto, entregando a paixão. Mas em Deus quebra-se o encanto de uma amarga ilusão. E vamos lá! Alguém falou que eu não ia ser ninguém, mas Deus mostrou que eu iria muito além. Palavras não me fazem mais perder o chão. Estrada, vou seguindo em sua direção. Alguém falou que eu não ia ser ninguém, mas Deus mostrou que eu iria muito além. Palavras não me fazem mais perder o chão. Estrada, vou seguindo em sua direção. Tá pronto pra cantar comigo essa parte? Vamos lá, todos juntos, vamos lá. Alguém, mas Deus, que eu iria muito além. Palavras não me fazem mais perder o chão. Estrada, vou seguindo em sua direção. Alguém falou, não falou? Não falou com você? E o que Deus fez? Palavras não me fazem mais perder o chão. Estrada, vou seguindo em sua direção. Vamos cantar todos juntos mais uma vez, vamos lá. Mais uma vez, vamos lá. Tem que ser uma gargalhada do fundo da alma, tá bom? Muito bom, muito bom, muito bom. Aleluia. E você conferiu aí mais música no programa, mas vem muito mais por aí, gente. Já está comigo para lançar o seu CD solo. E arrasando aqui hoje para abençoar o nosso coração, David Cerqueira, para você, que como eu, né, de repente você que chegou aí nos anos 90 nas igrejas ou já estava no meio evangélico, você vai se lembrar de quem ele é filho, Denise Cerqueira, saudosa Denise Cerqueira, muito querida e amada no meio evangélico aí nos anos 90, estourou com lindas canções. E o David seguindo esse rumo musical, esse ministério. E esse CD você vai conferir hoje aqui no programa. David Cerqueira ao vivo no programa, olha aí. David está comigo aqui, já vai contar pra gente sobre o seu ministério, sobre o CD.
Tá ok? Olha, Me Encontre Outra Vez, só pra você sentir o título desse CD. Me Encontre Outra Vez, uma aliança. Ele vai explicar tudo isso pra gente depois, gente. Eu vou um break e volto já já com David Cerqueira na Sexta Musical ao vivo. Não sai daí. Desertos eu posso enfrentar, tempestades, noites frias e até aflições. Seu passaporte para o mercado de trabalho. Mecânica com ênfase em petróleo, gás e eletrotécnica. Ambos com registro no CREA. Meio ambiente com ênfase em saneamento. CEIM Escola Técnica. Rua Bacharel Armando de Carvalho, número 46. Centro de Angra. 3365-17... Qual a pauta da reunião? É investimento em propaganda pro ano que vem. Ah, tá. Eu acho que devia cortar bastante. Sério? Claro, a gente não vai vender mais por causa de propaganda, pra jogar dinheiro fora. Doutor Carlos, Oi. eu queria saber se você vai anunciar a sua casa de praia. Vou, claro. Todos os jornais. E não faz pequenininho, não. Faz bom. grande. Ok. Com foto, tá? Tá. Ah, põe anúncio na internet também. Claro. Então, vamos para essa reunião resolver logo esse assunto aí. Oi pessoal, eu sou o Marcos Rosa, faço o programa Love Moments aqui na Master e é um prazer imenso estar fazendo parte dessa história. É a Master TV há 9 anos interagindo com você. Eu sou o DJ Léo Paz, apresento o programa Turbulência todo sábado aqui na Master TV. E você que é de Angra, assista a nossa programação. Há 9 anos estamos melhorando a cada dia para trazer melhores músicas, melhores notícias, mais informações para a população angrense. Master TV, há 9 anos interagindo com você. Cursos técnicos, seu passaporte para o mercado de trabalho. Mecânica com ênfase em petróleo, gás e eletrotécnica. Ambos com registro no CREA. Meio ambiente com ênfase em saneamento. CEIM Escola Técnica. Rua Bacharel Armando de Carvalho, número 46. Centro de Angra. 3365-17... Olha, de volta com o programa Cada Dia, você conferindo a nossa programação. Eu tô aqui folheando o novo CD de David Cerqueira, meu convidado hoje na nossa Sexta Musical, para abençoar muito o seu coração. É ao vivo, vale a sua participação. Olha, ele vai cantar aqui ao vivo com a gente, vou colocar o CD para você. Vamos conhecer a história desse ministro de louvor que Deus, eu creio que Deus consagrou David Cerqueira desde o ventre da mãe dele. A mãe dele que foi uma mulher de Deus, que marcou o nosso país, marcou a nossa nação. E na Sexta Musical você vai entender um pouco melhor tudo isso, tá bom? Então vamos lá? Sexta Musical ao vivo nessa sexta-feira para você. David Cerqueira lançando o CD Me Encontre Outra Vez. Bom dia, David. Bom dia, Fabião. Prazer imenso estar com você mais uma vez, depois de algum tempo, né? Um bom tempo. Você veio aqui, ainda era o programa na telinha. É a gente verdade, não tinha esse estúdio. Poxa, bem legal. Deus abençoe. Graças a Deus, quanto tempo. Agora, David, a gente quer conhecer um pouquinho a sua história, saber um pouquinho desde quando você percebeu esse chamado de Deus na sua vida, né? A sua mãe, nos anos 90, influenciou isso? Antes que ela partisse para o Senhor, você já entendia que você estaria nesse ramo da música? Como é que foi? Conta pra gente primeiro o antes, enquanto a sua mãe ainda estava entre nós. A presença da minha mãe, a influência da minha mãe no meu ministério foi fundamental, né? Eu nasci dentro de um lar que era música o tempo inteiro, né? Composições, os compositores estavam lá o tempo inteiro, minha mãe era... Ela mantinha aquele ambiente, exatamente, né? Existia aquele ambiente o tempo inteiro da música. Eu era um filho meio rebelde, entendeu, Fabiola? Deus, assim, de alguma forma, ele precisou, quem sabe, eu não sei se eu uso essas palavras, né? Mas, enfim, assim, acho que foi necessário isso acontecer, quem sabe, para haver um despertar ministerial na minha vida. Porque Deus mudou totalmente meu futuro, permitiu com que tudo fosse mudado.
tudo que eu fazia, tudo que eu estava planejando foi mudado, entendeu? Então, por causa da situação da perda, né, vamos dizer assim, entre aspas, dos meus pais, tudo que aconteceu comigo, da forma que foi, Deus começou a trazer uma cura na minha vida depois disso e quem sabe isso foi um ponto para que chamasse a atenção do meu ministério, que a gente começasse a caminhar até com ali relação. você ainda não estava entendendo muito, obedecendo. Até entendi, mas não estava conseguindo obedecer o que Deus queria de você. Eu entendia que havia esse propósito na minha vida. Desde pequeno eu fui desenganado pelos médicos quando nasci, tive um problema terrível de saúde e Deus me curou, né? E uma pastora, quando eu estava desenganado pelos médicos, uma pastora isso chegou para mim. Isso após a sua mãe partir? Não, isso antes, quando eu nasci. Tinha uma promessa de Deus, né? E aí o que acontece? Uma irmã chegou até para mim, para minha mãe na época e falou, olha, seu filho pode ficar tranquila que ele não vai morrer porque ele tem um chamado de Deus na vida dele. Então eu já nasci com esse chamado de Deus, né? Já sabia que tinha alguma coisa iria acontecer. Na minha adolescência eu comecei a me distanciar um pouco e tal. A minha mãe cantando, indo de um lado para o outro, correndo, aquela correria. Eu parei um pouco de acompanhar minha mãe, né? Enfim, o que acontece? Depois do falecimento dela, do que eu perdi, vamos dizer assim, a oportunidade de ter acompanhado, de ter conhecido um pouco mais, Deus começou a trazer um despertar na minha vida. Foi começando a ter uma sede, uma vontade de estar no ministério e de continuar aquilo que Deus começou. Há uma palavra muito, muito abençoada na minha vida, que a Bíblia diz, né, que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Então, o despertar de Deus veio a partir disso aí na minha vida e a gente está aí com esse ministério, um ministério de restauração que tem sido, assim, abençoado muitas pessoas. Eu acredito, David, eu creio que hoje, para você falar sobre isso, você passou por um grande processo para falar da sua mãe e do seu pai. Verdade. A forma que você perdeu seus pais é a forma que muita gente no Brasil tem perdido, né? A sua mãe foi de acidente, né? Foi um acidente de automóvel, no Piauí. No Piauí, isso mesmo, até saindo de uma ministração, foi isso? Não, ela estava vindo de São Paulo, os irmãos a buscaram no aeroporto e ela seguia ainda 2h30 de viagem num veículo. Eu me lembro, eu me converti em 1994, ela estava assim, no ápice das canções, né? Eu via no Gospel Line na época, né, na Record. E eu ficava assim, meu Deus, porque ela conseguia passar através da televisão a presença de Deus, havia graça na vida dela. E o seu pai, de uma forma ainda mais delicada, não sei se tem como dizer isso, mais delicada, mas seu pai foi uma bala perdida, não é isso? Basicamente, não, foi o seguinte, eles estavam indo em direção a uma igreja na Barra quando foram surpreendidos por um grupo de assaltantes, trocando tiro com a polícia para roubar um carro forte, só que esse carro forte era uma cilada. E o tiroteio comendo solto ali e tal, e até o momento que eles tentaram fugir, um daqueles bandidos já tinha sido morto, e eles vieram tentar roubar o primeiro carro que vinha, e meu pai estava passando pelo engarrafamento ali, cortando na lateral, quando os bandidos alvejaram o carro deles. A minha mãe também sofreu 3 tiros de pistola, a uma distância pequena, e milagrosamente aqueles tiros não pegaram nela, mas o meu pai foi alvejado por um tiro de fuzil R-15. Olha só, gente, o David produziu o CD com canções que a sua mãe cantava, não é? No caso aqui vem todas na sua voz, como é que é? Ou você remasterizou mesmo? Esse é um CD chamado Denise Cerqueira Eternamente. É uma junção dos melhores momentos, uma coletânea dos melhores momentos que eu remasterizei no trabalho dela, porque muitas pessoas gostam, né, do trabalho da minha mãe, até hoje, né, muitas pessoas procuram. E haviam 5 músicas, 5 canções que ela não tinha gravado, que ela estava preparando para um próximo CD. Então havia uma voz guia com um piano e tal. E a gente resolveu fazer isso. Não, vamos colocar como bônus aí para as pessoas, né, de repente elas gostam. Então é um CD de mais de 15 canções e as 5 canções são inéditas. Seriam para o disco dela novo e ela está interpretando algumas. E a gente preservou, sabe? A gente deixou sem muita coisa de estúdio. É mais aquilo mesmo, piano e voz. Está bem bonito, está bem masterizado, mas é uma coisa mais simples. Bom, ainda, e num rápido momento, mas não podendo deixar de falar, como é que foi lidar com isso? Você estava ali, quando eles partiram para o Senhor dessa maneira, tanto seu pai como a sua mãe, como é que foi lidar com isso, David? Receber de Deus esse conforto, esse consolo? Não, a primeira coisa foi não acreditar mais em Deus, sinceramente. A primeira pancada foi não acredito mais em Deus.
Não acreditava que Deus é esse? Que diz que cuida da gente, que cuida da nossa família, que a gente faz a obra para ele, e daqui a pouco tudo Perco acontece. tanto meu pai e mãe de uma forma tão trágica. Como que pode isso, né? Eu acho que a primeira coisa de qualquer pessoa. Então, a minha primeira situação foi de estranhamento, de total incredulidade. E depois de um certo tempo Deus começou a falar comigo conforme eu ia abrindo meu coração e a tristeza estava começando a amenizar. E Deus foi falando comigo, olha, você tem 2 caminhos. O primeiro caminho é esse caminho aí que você já está conhecendo, que é o caminho da revolta, da incredulidade, da rebeldia, né? É o caminho que você vai seguir os seus próprios desejos, vai seguir você mesmo, mas eu quero te oferecer um outro caminho que realmente é espinhoso, que realmente é difícil, mas é o caminho que você vai continuar dependendo de mim. E eu falei, olha, eu nunca tinha feito isso antes, e foi por isso que eu digo que, quem sabe, isso tenha sido a pedra fundamental da minha vida para que eu pudesse estar aqui hoje dizendo isso para vocês. Eu falei, olha, Deus, eu vou fazer prova contigo. Sabe, às vezes a gente acha que Deus tem que se manifestar como um fogo, aparecer como luz, sobrenatural. Aí, né? Mas às vezes Deus aparece, né? O Espírito Santo fala com a gente de uma forma bem racional. Uma brisa. Simples, exatamente. Exatamente. As pessoas procuram Deus em tantas coisas e não conseguem sentir Deus dentro delas, né? E Deus falou comigo naquela tarde e eu falei, olha, eu vou fazer prova contigo, Senhor. Se o Senhor mudar a minha vida, se o Senhor restaurar a minha vida, sabe, eu vou te seguir por toda a minha vida. Ou seja, se o Senhor consolar dessa dor, porque era inaceitável, né? Se o público no Brasil questionava, Deus, por quê? Eu conheço pessoas que tinham pessoas que trabalhavam com a gente que se desviaram totalmente do evangelho e até hoje depois desse fato não voltaram por causa de uma circunstância, por causa de uma adversidade como essa que aconteceu. E eu falei, Deus, eu vou fazer uma prova. Eu vou, independente disso que está acontecendo, eu vou continuar te adorando. E sabe, Fabiola, eu posso dizer para você e para todo mundo que está nos assistindo nesse instante que Deus, ele é um Deus que restaura a nossa vida de verdade. Ele restaurou a minha vida, ele restaurou a minha família, sabe? Restaurou a minha vida financeira, porque você imagina, porque nós tínhamos um padrão de vida muito abençoado. A nossa casa era uma casa abençoada. Eu creio. Perdi pai e mãe. O que vai ser? Quem vai pagar as contas desses meninos? E você tem irmãos, David? Eu tenho um irmão, Daniel, já tem 24 anos, já é casado, Eram formado. só vocês dois. Isso aí. Ficou vocês dois, nós dois, solteiros. Gente, jovem, eu tinha 18 anos, meu irmão tinha 13 anos de idade. Éramos 2 adolescentes. Aí, graças a Deus, a nossa avó veio morar com a gente, mas a nossa vida mudou totalmente, drasticamente, de uma hora para outra. Porque não foram coisas assim que você estava se preparando, sabe? Eram uma duas doença, situações repentinas. Não era isso. O espaço de tempo da perda da sua mãe pro seu pai. 1 ano e alguns meses. Nossa, Deus. 1 ano e alguns meses. A gente ainda estava voltando nem tinha do se meu pai. recuperado. O pastor, pra você ter uma ideia, quando o pastor, ele veio me dar notícia, porque foi o mesmo pastor que me deu a primeira, ele falou, David, tem coisas que eu nem sei, eu não consigo nem entender por que Deus permite isso. Ele mesmo não conseguia. Por que, realmente? Ele mesmo não conseguia. Então o que acontece? Sabe, no início foi terrível, foi o que parecia ser o fim da minha vida, a ruína da minha vida. Mas eu resolvi permanecer em Deus e pagar para ver. E ver o que ele tinha. O que Deus quer fazer com isso? Porque não é normal. Nada até aqui. Porque não é normal uma coisa dessa acontecer com qualquer pessoa. A gente às vezes perde, né? A gente ficou sabendo da tragédia que aconteceu aqui em Angra dos Reis, que foi uma coisa assim absurda. Muitas pessoas passaram por isso. São fenômenos da natureza, enfim. Você dorme e não acorda, não existe né? explicação. A gente não pode explicar se Deus permitiu, se aquilo tem permissão ativa de Deus ou passiva. A gente não pode ficar aqui perdendo tempo explicando, querendo explicar as vontades de Deus. Mas a gente tem que fazer o quê? Confiar. Para aqueles que permaneceram, para aqueles que não se perderam por causa dessas perdas, por causa dessas desgraças, entre aspas, que aconteceram com a gente, que você não se perca, que você permaneça no Senhor, que você procure falar, Deus, se o Senhor me livrou é porque o Senhor tem um propósito na minha vida, eu quero saber qual que é esse propósito que o Senhor tem para mim. É verdade. E Deus teve um propósito para mim, Fabiola. Eu tenho ido a muitos lugares hoje ministrar da palavra de Deus, sou um homem restaurado posso dizer para você que em todas as áreas, é um carinho de Deus especial na minha vida, que não é diferente da vida de outras pessoas, mas eu acho que o fato de eu ter permanecido pesou muito. Exatamente. E hoje Deus tem, sabe, me levado a lugares altíssimos para a glória de Deus. Olha, Deus, ele sempre tem surpresas para nós. Verdade. E eu costumo dizer que nas mais profundas tragédias, Deus pode fazer ressurgir uma esperança, uma fé, uma vontade de voltar a viver. Verdade. Não é? E isso é possível.
lembrando de coisas boas. Hoje, quando você vai ministrar, você ainda... Porque qual igreja que nunca cantou Renova-me? Todas as Versão igrejas. da Denise Cerqueira, a mãe do Todas David. as igrejas. É um inário, né? Canta um trechinho, inário. pessoal. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Meu Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Maravilhoso, Aí. gente. Qual igreja A gente nunca sempre cantou ministra essa canção, principalmente depois que eu dou meu testemunho. A gente ministra um Esse louvor. testemunho edifica muito, David. É verdade. A gente vive no Brasil e no verdade. mundo dias de muita tragédia. Muita tragédia. Não é? Todo dia tem anúncio de morte, de assassinato. O ser humano está com dificuldade a cada dia de perdoar mais. Tem se esfriado o amor, endurecido os corações. Para você entender que Deus ama aquela pessoa de onde saiu aquela bala que pegou o seu pai. É verdade. Não é? Entender que isso é Deus o mais não dá as difícil. costas para ele. Isso é o mais difícil. Eu vou te dizer uma coisa ainda sobre isso, para edificação da gente mesmo, que as pessoas às vezes estão muito acostumadas com Deus Papai Noel, sabe? Que só dá. Olha. E quando Deus permite tirar algumas coisas da gente, será que a gente continua adorando a Deus? Você tá falando é muito sério. Muito sério isso. Muito forte. Isso é, vamos dizer assim, é uma das maiores lições que eu tomei na minha vida, dentro da minha área ministerial, da minha experiência com Deus, sabe? É continuar adorando a Deus, independente daquilo que esteja acontecendo. Porque a Bíblia está repleta de situações assim, porque às vezes, infelizmente, muitos ministros por aí só querem pregar as coisas que Deus faz de bom, que Deus permite de bom. Só vitória, né? Só vitória. Mas o evangelho é um evangelho de cruz, gente. De também. vale. É um evangelho de renúncia, gente. Verdade. E a minha mãe, qual é a diferença da minha mãe para um Tiago, que foi um apóstolo, sabe, de Cristo, que morreu esfolado, morreu num caldeirão quente, pregando o evangelho. O Martin Luther King, ele fala uma coisa muito tremenda. Ele diz: quem não tem um motivo para morrer, não tem um motivo para viver. Olha só. A minha mãe tinha um motivo para morrer. Eu acho que eu também tenho um motivo para morrer, fazendo a obra de Deus. E olha, todos esses anos, essa restauração toda que Deus fez e tem feito na vida do David. Verdade. Você foi... seus primeiros CD foi com o Ministério Cume do Monte, com a banda? Na verdade, Cume do Monte é um ministério que Deus me deu. Eu tinha uma equipe que me integrava, que fazia parte comigo. Depois a gente acabou tendo que mudar algumas dessas pessoas, mas o ministério continuou como sendo o ministério do David Cerqueira, entendeu? Correto. E eles tocam com você? Sim, eu ainda tenho uma equipe que toca Mas comigo. nesse CD, o Me Encontre Outra Vez, você vem com uma roupagem mais solo, porém com o Ministério Cume do Monte ainda junto com você. Continuo com a mesma equipe me acompanhando, abençoando. E esse é um trabalho diferenciado. Esse é um trabalho que Deus me falou sobre isso, porque eu estava vivendo um momento, sabe, eu vivi um tempo de muita busca, eu queria, sabe, que as pessoas conhecessem o trabalho e tal, e Deus falou: calma, não é assim. Aquele anseio, né? Aquela ansiedade. Naturalmente do meio artístico. Exatamente. Deus falou, é exatamente isso. Deus não me chamou para ser um artista, né? Deus me chamou para ser uma pessoa que leva a marca. E qual que é a maior propaganda do David Cerqueira hoje? Não é? São os amigos que nos ajudam, né? Por exemplo, aqui a Master TV, que está divulgando o nosso trabalho. E a marca que a gente deixa nos lugares. Que quando eu vou em algum lugar, qualquer lugar, o importante é você deixar uma marca de Deus na vida das pessoas. Isso está sendo a minha maior propaganda hoje, está sendo uma bênção no ministério. Porque a gente sabe hoje que uma mídia são coisas caras para se investir. Verdade. Fazer um investimento não é fácil para qualquer um. Mas hoje tem sido assim o nosso ministério, a bênção de Deus sobre nós.